Shalom, graças e paz, pessoal. Me chamo Rafael, esse aqui é o canal Torre Vigilante, bem-vindos. Então, pessoal, eu vou estar falando a respeito do Códice de Alepo e do Códice de Leningrado, tá? Bom, pessoal, primeiramente você tem que saber o que é um códice. Códice nada mais é do que um livro nesse formato aqui, tá? Esse formato aqui com páginas assim, dispostas com uma capa e tal. Isso é um códice, basicamente é isso, tá? Porque o que acontece, nós já vimos em outro vídeo, cujo link está aqui embaixo na descrição, que os livros, ao longo da história, eles mudaram. Eles eram em tábuas, né? Que o formato de tábua podia ser em argila, podia ser em pedra, podia ser em tábua de madeira, onde as letras eram colocadas, né? Depois nós evoluímos para o formato de rolo, e sendo que o rolo ele podia ser feito de papiro ou podia ser feito de pergaminho, de couro de animal. E por fim, não menos importante, vieram os códices, sendo que os códices eles podiam ser feitos de papiro, de folha de papiro ou de folha de pergaminho. Mas com o passar dos anos eles acabaram sendo feitos de celulose, que é o padrão que predomina até hoje. Bom, isso é um códice, já expliquei o que é um códice, agora vamos ao que interessa. O Códice de Alepo, ele é um dos mais antigos, se não o mais antigo, texto da Taná, ou seja, do Antigo Testamento, em hebraico, até 1945, né, quando foram descobertos os pergaminhos do Mar Morto, que são anteriores ao Códice de Alepo. O Códice de Alepo, ele tem esse nome porque ele ficava guardado na sinagoga da cidade de Alepo, onde hoje é a Síria atual, tá? E o que aconteceu? O Códice de Alepo, ele serviu de base para diversas outras cópias da Bíblia em hebraico. O Códice de Alepo ele foi fabricado em algum momento do século X depois de Cristo. Ou seja, o códice tem mais de 1000 anos atualmente. E ele existe até hoje. Sobre o Códice de Alepo, ele não está completo. Por quê? Em 1947, algumas fontes dizem que no mesmo dia, outros falam que foi no dia seguinte, à proclamação do Estado de Israel, na cidade de Alepo, os muçulmanos, os membros da religião da paz, eles cercaram a sinagoga de Alepo, gritando que os judeus, né, gritando a Palestina é nossa e os judeus são nossos cães, né, assim, super da paz isso, né, mas enfim. Então eles tocaram fogo na sinagoga de Alepo e um pouco desse fogo atingiu o códice e algumas partes dele estão faltando, né. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela quais as partes do códice que está faltando, né, para que vocês visualizem, né. Mas é possível reconstruir o texto do Códice de Alepo, porque ele serviu de cópia para vários outros textos em hebraico, entendem? Então é possível você remontar esse códice com as cópias, né, que vieram a partir dele. Bom, eu falei do Códice de Alepo, né? Mas tem um outro códice, que é o Códice de Leningrado. Né? Alepo, como eu falei, ficava e fica na Síria. E o Códice de Leningrado, ele vem de Leningrado, né? A antiga Leningrado, que hoje em dia se chama São Petersburgo. Pouca gente sabe disso, mas a Rússia, como a conhecemos, antes dela existir, existia um império chamado Império da Casária, que era um império em que o judaísmo era a religião predominante. Os cazares eram um povo turco que acabou se convertendo em massa ao judaísmo. Por isso, até hoje existem muitos judeus de origem russa, né? Origem do leste europeu, para ser mais exato, por conta dos cazares. E o que aconteceu, gente? O Códice de Leningrado, ele tem esse nome por conta da cidade de São Petersburgo, que depois que os comunistas tomaram o poder
no Império Russo, destruindo o Império Russo e criando a União Soviética no lugar, a cidade de São Petersburgo foi renomeada para Leningrado. E o que aconteceu? Joseph Stalin, que foi o segundo secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, né, o ditador que mandava lá, ele, ao invés de queimar o Códice de Leningrado, como diversos livros religiosos foram queimados na época, ele decidiu ganhar dinheiro. Ele vendeu o Códice de Leningrado para uma universidade do Reino Unido, e essa universidade passou a ter a posse do Códice, né? O Códice de Leningrado, ele serviu de base para a maioria das versões em hebraica, ou as versões em hebraica que cristãos usam. Por exemplo, a Bíblia hebraica Stuttgartensia, ela é derivada do Códice de Leningrado. Pouca gente sabe disso, tá? E o que acontece? A Bíblia hebraica Stuttgartensia, ela serviu o texto dela em hebraico serviu em base para a tradução dos Antigos Testamentos que nós usamos. Nós, cristãos evangélicos, usamos, tá? Por exemplo, aqui eu tenho a minha Bíblia pessoal, né? Ela já está bem velhinha. E ela é uma nova tradução na linguagem de hoje, como vocês podem observar. O texto do Antigo Testamento da nova tradução na linguagem de hoje, ele é traduzido a partir da Bíblia hebraica Stuttgartensia, que por sua vez tem um texto copiado a partir do Códice de Leningrado, tá? O mesmo acontece com a Almeida e com outras versões da Bíblia, como a NVI e por aí vai, tá bom, pessoal? Então, pessoal, o Códice de Leningrado, ele é do século XI, enquanto que o Códice de Alepo é do século X depois de Cristo. O Códice de Leningrado é do século XI depois de Cristo, tá bom? E é isso, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se ajudou, curte aí o vídeo, tá bom? Compartilha nas redes sociais, é isso, tá bom? Shalom, graça e paz e tchau.